Salve, salve, careca na área aí, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre 5 pontos interessantes sobre as ações da Sanepar, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica, dúvida, sugestão, manda aqui embaixo, beleza? E bora lá. Bora tá trocando uma ideia aqui sobre a Sanepar. Pra quem não sabe, a Sanepar é uma empresa de saneamento, beleza? E a gente vai estar mostrando 5 pontos que eu acho interessante das ações da Sanepar. Para quem não conhece, ela pode ser pesquisada por SAPRE 3, SAPRE 4 e SAPRE 11. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo já no canal, o editor vai deixar aí para você entender melhor sobre o que são ações ordinárias, preferenciais e units, beleza? Então vamos para o primeiro tópico aqui, que eu separei, que eu achei interessante, que seria o P sobre VP. Como a gente consegue ver, o P sobre VP dela está em 0,69. A gente também tem vídeo no canal se você precisar fortalecer essa base aí do que é o P sobre VP. Então, o que isso significa? Que as ações dela estão sendo trabalhadas com um deságio, ou seja, com um preço a menor do que de fato tem a precificação. Então, se ela tivesse 100 mil em patrimônio, a gente estaria pagando algo em torno de 69 mil, beleza? Então, isso daqui seria mais uma questão de você saber interpretar se de fato pode ser um risco, porque se ela está sendo trabalhada num preço menor, pode ser que de fato ela esteja com uma operação ruim, ou se só é uma oportunidade de talvez o mercado tá batendo um pouco nela demais e cabe a você avaliar isso unindo com diversas variáveis e vendo se faz sentido, beleza? O segundo ponto que eu acho interessante da gente comentar sobre a Sanepar é o seguinte: ela é de saneamento, então faz sentido para vocês que ela é de um setor perene, ou seja, é de um segmento que a gente sempre vai precisar, sabe? É a água, saneamento e tudo mais, então é algo necessário para a nossa continuidade, sabe, da existência. Outro ponto que eu acho bacana: receita, custos e lucro de uma forma estável e crescente. Quando a gente verifica esses dados aqui da Sanepar, a gente consegue ver que ela tem uma maximização de receita. Claro que o custo acompanha, né? É normal, mas o importante é a gente ver que ela tem uma estabilidade, não é algo descontrolado, a gente não vê um gráfico muito conturbado, beleza? Então, quando eu olho uma coisa dessa assim, eu consigo... É claro que você tem que avaliar, ir a fundo nos dados financeiros e tudo mais, mas só de bater o olho aqui você já consegue entender que pode ser uma operação muito eficiente e que faz sentido, porque você consegue ver que ela é crescente e estável, ela cresce de uma forma proporcional, beleza? O terceiro ponto que a gente poderia comentar sobre a Sanepar é o PL. O que é o PL? É o preço dividido pelo lucro da ação. Não confunde aqui com dividend yield, beleza? Lucro é uma coisa, dividend yield é a parte do lucro que é distribuída, então não confunda. Mas o que isso quer dizer pra gente? Que em teoria, em 4,63 anos, a Sanepar se pagaria o investimento, ela pagaria o valor que ela tem. Então, mas aí você fala, mas o yield dela tá de 6,27, careca. Ela tá pagando um payout, vamos ver aqui. Ela tá pagando um payout de 38,53% e tal. Mas daí a gente pode pensar no seguinte: não é porque não veio para o bolso do acionista que o dinheiro não existiu. O lucro está lá, beleza? Então, o dividendo, ele veio para o acionista, mas não é porque o restante não veio para o meu bolso que essa grana sumiu. Em teoria, né? Dependendo da operação da empresa. Mas, brincadeiras à parte, o excedente está lá, entendeu? Então, isso daí, ele pode ser gerado manutenções nas operações que já existem, pode ser gerada talvez novos projetos, melhora de alguns projetos. Então, por mais que o lucro não seja distribuído na sua totalidade, faz sentido para você que ele incorporado na operação, ele melhorando a operação, ele vai te trazer um ponto positivo lá na frente, porque se ele já tem um crescimento e um crescimento estável de receita, de custo, de lucro, como a gente estava vendo ali, ele utiliza o dinheiro de uma forma boa. Então, essa parte que ele não chegou a distribuir, ele utilizar na operação seria atrativo também para a gente, porque ao longo do tempo, a operação iria ter uma receita melhor, um lucro melhor, e automaticamente o nosso dividend yield ia acabar vindo parar no nosso bolso, entendeu? E o quarto ponto, ter um pouco de link com o terceiro, que é a questão do payout que a gente estava vendo. Por quê? Porque, poxa, o payout dela está em 38%. Aqui foi o último. Se a gente olhar numa linha maior de tempo, a gente consegue visualizar que ela tem uns payouts atrativos de 50%. E agora em 2019, 2021, ela teve uma redução. Muito provavelmente,
E não tem como a gente especular, beleza? Todos esses dados que a gente está vendo são dados do passado. Então é difícil da gente tomar uma decisão com base nisso, mas ele serve de norte, beleza? Então assim, como ela sempre teve essa distribuição próxima de 50%, 47% na média, aqui ó, 43%, mas quando a gente olha só esse cenário, a gente consegue ver que é uma média de 47%, mais ou menos. O que acontece? A gente pode imaginar, talvez, que essa questão no payout de 2019, 2020 e 2021 teve a ver com essa questão da crise que nós tivemos, que talvez ela reteve um pouco, reduziu um pouco esse payout, para quê? Para gerar um pouco de caixa, porque ela não sabia como que ia ser, talvez a inadimplência, por exemplo, em tempos de crise, ela deu uma redução e ao longo do tempo pode ser que ela tenha uma tendência de retornar, tanto que a gente consegue visualizar que em 2021 ela já subiu um pouco o payout dela. Pode ser que ao longo do tempo ele recupere para 47 ou até mesmo suba mais, beleza? Então, essa parte do payout que eu selecionei é o seguinte, porque ao longo do tempo, a empresa ela pode talvez conseguir chegar, se consolidar de uma forma onde ela não tenha que reinvestir tanto no próprio negócio. Beleza que o cenário de saneamento tem um investimento ali bacana, com manutenções e tudo mais, mas ao longo do tempo pode ser que ela não precise fazer tanto investimento na operação e libere um pouco mais de payout a ser distribuído. Então isso daqui seria atrativo para o investidor, que iria acabar recebendo mais e automaticamente recuperando seu investimento em um tempo muito menor. E o quinto ponto, mas não menos importante, que eu separei aqui para a gente estar trocando uma ideia, é o dividend yield, que está em 6,27%. E daí você pode até falar, pô, mas esse dividendo ele está um pouco baixo, né, com o mercado e tal. Mas, poxa, é um segmento perene, é um segmento que é previsível na questão de custo dele. É um segmento que a gente já viu que está tendo aumento de receita. Então, assim, ao longo do tempo, muito provavelmente, pelo que a gente viu aqui no gráfico de lucros, a gente pode imaginar que ela vai ter um crescimento de receita, certo? Essa receita e esse lucro crescendo, mesmo que o payout não se altere, a gente vai ter uma maior distribuição. Porém, provavelmente, essa cota aqui, se o melhor cenário ocorrer, ela tenda a aumentar. Por quê? Por conta do P sobre VP, que é a primeira métrica que a gente conversou. Como ele, em teoria, está com um deságio, se isso daqui for de fato uma oportunidade, esse valor atual, em teoria, ele iria retornar, ganhando uma valorização, e o nosso dividend yield teria uma tendência de reduzir. Porém, se a gente comprar nesses valores aqui, o dividend on cost nosso, ou seja, o nosso dividendo sobre custo de aquisição, ele ainda seria muito grande, porque a gente estaria comprando ele sobre uma cota de R$ 17,42, e ao longo do tempo, se tudo isso daqui melhorasse, ainda melhorasse em lucros, receitas, gestão de custo, então tudo isso daqui seria atrativo. Então esse dividend yield aqui, ele poderia ser algo muito significativo quando comparado ao custo de aquisição nesse momento atual. Mas lembrando que todas essas métricas que a gente trocou uma ideia, elas são baseadas em histórico passados. Isso daqui não é uma recomendação de investimento, não é uma diquinha, isso daqui é só 5 pontos que eu acho interessantes sobre a Sanepar e eu quis trazer para vocês ampliarem a sua visão e poder tomarem uma melhor decisão ao longo do tempo, beleza? Então deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, tem alguma dica ou sugestão? Comenta aqui embaixo, beleza? E lembrando que não é porque eu trouxe 5 pontos interessantes que não existam 5 pontos complexos. Abraço!